Altair Rodrigues, o mundo está em transformação no campo da atividade profissional. Nesse sentido, o que tem de perspectiva para as profissões do futuro? O filósofo grego, Heráclito, ele dizia o seguinte: tudo muda o tempo todo. Um homem não é o mesmo homem quando entra 2 vezes no rio, porque na segunda vez o rio já não é o mesmo e nem o homem também é o mesmo. Ou seja, a mudança é uma constante. O ser humano, ele sempre se colocou diante das mudanças assim com incômodo, né? Porque as mudanças geram incômodos na gente, nas nossas posturas, nos nossos comportamentos. E sempre a humanidade mudou, nunca foi diferente. Recentemente, nós observamos que a aceleração das mudanças, a velocidade, a taxa de mudança tem acelerado. A tecnologia está possibilitando um ritmo de mudanças muito maior do que aquele que a gente conheceu no passado. E ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo o que se pode fazer são algumas estimativas, algumas previsões. Eu me lembro que em 1970, quando eu morava em Pix, era um adolescente, um jovem, e eu li aquela revistinha Seleções, que chegava uma vez por mês, e eu lembro de algumas matérias que diziam assim: a tecnologia vai possibilitar a automação das tarefas repetitivas, as tarefas mecânicas, e isso vai liberar as pessoas para terem mais tempo livre, para se dedicar ao lazer, para se dedicar à cultura, para se dedicar aos hobbies, às coisas importantes. Mera ilusão. Hoje nós vivemos o mundo da tecnologia e o que a gente vê é que as pessoas agora estão trabalhando muito mais. Os dados que nós temos hoje, aí nós temos que ouvir alguns especialistas, né? Como Yuval Noah Harari, que tem estudado bastante, é um dos caras que eu mais admiro, escreveu clássicos, é um historiador, é um filósofo e é um cara muito preparado. Ele disse o seguinte, que no futuro, a inteligência artificial, o que muda em relação ao passado? É que, pela primeira vez na história, a tecnologia deixa de ser uma ferramenta que o homem utiliza ao seu próprio bem para se tornar um agente. A inteligência artificial é alguma coisa que deixa de ser um mecanismo, uma ferramenta, passa a ser um agente autônomo que cria, que inventa, que se desenvolve, que aprende. No futuro, a inteligência artificial vai automatizar uma série de processos mecânicos que hoje são executados por milhões de trabalhadores no mundo inteiro e que isso vai dispensar a necessidade de contratar mão de obra trabalhadores. Então ele prevê que no futuro haverá uma classe de pessoas chamadas inúteis, que não têm nenhuma utilidade. Bom, mas então esta mais ou menos a previsão. Segundo um documento, um relatório que eu li recentemente do Fórum Econômico de Davos, 65% dos jovens que estão hoje no ensino médio, eles vão trabalhar em um emprego que não existe hoje. Estarrecedor, nós precisamos meditar, pensar, planejar como que nós vamos enfrentar, como que as pessoas vão se sustentar, como que elas vão viver, o que elas vão fazer, como que vão trabalhar. Essas são as questões que são colocadas nesse momento. Quais seriam as possíveis competências do profissional do futuro? Sim, eu tenho lido bastante, até porque diz respeito ao meu trabalho, né, como consultor na área empresarial. Nós estamos debatendo, discutindo, e eu tenho lido diversos artigos científicos, estudos e livros que são publicados. 8 das 10 competências essenciais para um trabalhador do futuro se inserir no mercado de trabalho são competências comportamentais. No passado, toda a nossa geração, a gente que se habituou a trabalhar numa empresa pela vida inteira, no futuro isso vai ser completamente diferente. Nós teremos que ser um eterno aprendiz. Essa estabilidade que a gente viveu durante a nossa geração não vai mais existir. E as competências não serão mais competências técnicas. As competências do futuro
A capacidade de se automotivar, é a capacidade de liderar, é a capacidade de influenciar pessoas, é a criatividade, é a resiliência. Ou seja, o trabalhador no futuro precisa desenvolver competências comportamentais. Hoje, as empresas contratam 9 de cada 10 trabalhadores com base, fazendo avaliações de competências técnicas, avaliando o nível de conhecimento, habilidades, capacidade de resolver processos técnicos. E, no futuro, essas competências não serão mais importantes, porque a inteligência artificial vai solucionar tudo isso. Ou seja, a inteligência artificial, segundo um grande especialista brasileiro, o Nicodelis, né, ele diz o seguinte, que a inteligência artificial, ela trabalha com algoritmos, ela não cria, ela não inventa, ela só trabalha com dados. Agora, ela tem um poder estupendo de analisar dados e velocidade. No futuro, nós vamos precisar de gente, e gente que pensa. Só que nós vamos precisar de bem menos pessoas. Esse que é o desafio. Então, o que eu observo, olhando aí o que dizem os especialistas, há uma divisão, não há um consenso. Então, hoje nós temos 2 grupos de especialistas, aqueles que acham que o futuro vai ser vamos dizer assim, vai ser um paraíso, e aqueles que dizem, não, o futuro vai ser uma distopia. Então, as atividades, o trabalho do futuro vai estar ligado, vai estar conectado com processos que exigem pensamento analítico, criatividade, relações humanas, porque, alguma medida, pelo menos por enquanto, por tudo que a gente sabe até agora, ainda será necessário o ser humano, embora a inteligência artificial tenha muitos exemplos que a gente jamais imaginou, dignos de ficção científica, onde eles criam e fazem tudo sozinho, ainda vai ser necessário a interferência humana. Só que essa interferência humana será mediante uma faculdade que as máquinas ainda não possuem, que é a habilidade do pensamento criativo, da criatividade. É mais ou menos esse aí um roteiro geral do que se sabe, por enquanto, sobre o que se pode também projetar e estimar para o futuro. E é possível fazer uma espécie de preparação para esse futuro, esse tempo que há de vir? Essa é uma boa questão e talvez seja a questão mais importante, né? O que eu tenho colhido através dessas leituras, desses insights, dessas descobertas, uma maneira da gente se preparar é você aprender a aprender, que é uma competência essencial, e também desaprender, jogar fora, deletar aquilo que você já sabe que não é mais útil. Porque às vezes nós somos criaturas fruto do hábito, e às vezes a gente aprende uma coisa e cria um hábito e quer repetir aquilo a vida inteira. E a mudança comportamental é um desafio enorme. Estar aberto ao novo e desenvolver uma nova competência, uma nova disciplina que não foi ensinada a gente na escola, no sistema educacional, que seria uma disciplina aprender a aprender. Como é que a gente aprende de uma maneira mais rápida? Então, eu colocaria esses 2 pontos. Primeiro, desaprender algo que eu já sei que não é mais útil, está pronto para jogar fora. E segundo, aprender a aprender. Aprender novas competências, desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos. E o outro ponto que eu destacaria, desenvolver a capacidade reflexiva. Nisso daí a filosofia pode ajudar muito, né? Porque o pensamento analítico, você meditar, analisar, tendo em vista que hoje 29% da população economicamente ativa do Brasil são analfabetos funcionais, são pessoas que leem, mas não entendem. Então, uma outra habilidade necessária que a gente pode começar a desenvolver desde agora é você desenvolver a habilidade do pensamento crítico, do pensamento lógico, do pensamento analítico. E um último ponto seria a gente desenvolver também a criatividade humana. A disciplina criatividade deveria ser ensinada nas escolas. O profissional do futuro vai ser aquele que é um eterno aprendiz e aquele que tem uma habilidade analítica
e aquele que tem um pensamento sistêmico e aquele que é criativo, que diante de problemas e novos desafios, ele consegue desenvolver uma solução para superar esses problemas.